estar à frente. Nós, em 2020, já falávamos que quem estiver preparado, estudando por dentro da reforma tributária, vai se diferenciar e abre aquele mercado que nós não temos nem noção do tamanho dele. Tudo que aconteceu até agora é pequeno. Mas que a reforma tributária também em âmbito internacional aconteceu há muito tempo. Pode parecer muito distante falar sobre tributação e planejamento internacional, mas não é. Isso começou a virar dia a dia. Vamos pegar o seguinte, olha para 20 anos atrás, quem viajava para fora do país? Poucas pessoas. Olha hoje, todo mundo viaja. Todo mundo viaja para fora do país. Meninos, meninas, 18 anos, mérito, ganhando 1 milhão por mês, 2 milhões, trabalhando na internet. Você vê hoje um mercado que anteriormente não era tão tradicional e que as coisas aceleraram muito. E que você conhecendo a respeito de planejamento tributário no âmbito internacional, você conhecendo sobre tributação, pode te abrir um caminho muito importante. E necessário conhecer, porque o seu cliente, quando ele atingir um certinho patamar, ele vai ter essa conversa com você. Vai ter uma conversa de offshore, vai ter conversa disso e daquilo. Hoje nós falamos sobre uma lei que vai tributar, de uma proposta de lei, através de uma medida provisória, que vai tributar grandes grupos empresariais internacionais. Mas isso é muito pequeno, perto de todo o contexto que eu quis trazer aqui. De um movimento mundial em combater qualquer tipo de erosão e haja excesso de elisão, nem estamos falando mais em evasão, excesso de elisão. E que cada vez mais nós temos que estar atentos, porque isso o seu cliente vai perguntar, ele vai entender que afetou ele vai ficar preocupado e você vai dar tranquilidade, segurança e principalmente nós temos que agora olhar para esse movimento G20 que está preocupado com o Brasil na presidência sobre a fome mundial, combate à pobreza e que taxação de super ricos vai vir nesse pacote. Olha como isso é muito maior. Talvez daqui a pouco, tributação de lucros, tem um pacote grande que pode vir aí e que vai afetar os nossos clientes. E que conhecer sobre possibilidades internacionais de planejamento é uma pauta importante que, inclusive, nós vamos trazer cada vez mais para o estrategista tributário. Hoje nós vivemos um cenário muito delicado quando eu falo sobre isso, porque teve toda a polêmica do X, entendeu? Nós temos aí um governo que ele é um legislativo, vamos falar de legislativo, que ele é, sim, na sua essência, centro-direita, mas que nós temos aí ainda uma negociação financeira muito forte que é o Centrão, que ele não tem necessariamente um lado, mas que a pauta da regulamentação das redes sociais cada vez está mais forte. As Big Techs sempre estiveram na mira dos governos, principalmente aqui no Brasil, sobre essa perspectiva de umas alas quererem controlar aí o que pode ser ou não divulgado. No âmbito assim de influência, eu vejo que eles não são tão bem assistidos, ponto. Tudo bem que o Elon Musk é um cara que não é muito querido por muitas pessoas, principalmente, né, pessoal ali os metacapitalistas, porque ele é um cara que quebra todo o padrão. E vamos lá, é uma tendência mundial, Tati Rai. As Big Techs estão na mira de todos os países. O Brasil começou agora, os outros países já começaram há muito tempo atrás. Então eu vejo que a tendência, sim, é cada vez mais esse mercado de tecnologia ser olhado com mais carinho e, inclusive, mais tributado. Se você vê o que eu mostrei ali, comparado com os demais segmentos da economia, cara, a tributação ainda é muito baixa. Ainda há muitas oportunidades de redução de tributação, entendeu? Então, essa parte de tecnologia, esse mercado digital, esse mercado essa nova revolução que lá atrás foi industrial e que agora é tecnológica e digital, tem que olhar com carinho. Olhar com carinho por quê? Ontem, quando eu estava conversando com a Lígia, cara, é um mercado a perder de vista. E nós vamos trabalhar isso no estrategista. Planejamento tributário para infoprodutor. Infoprodutor, cara que fica ali na internet. Cara, dá um exemplo aí de um infoprodutor. Infoprodutor que fatura mais que indústria. Cara sozinho. Então é um mercado gigante e um mercado carente, pouco profissional e que precisa de apoio. É o cara que faturou 10 milhões e está no MEI. Não sabe o que fazer. Então nós vamos conversar muito sobre isso. Hoje eu trouxe o quê? Eu abri a mente do pessoal. Eu não vim falar aqui, pessoal, sobre a medida provisória dos detalhes. Eu vim abrir a mente, expandir a mente de vocês.
que é muito maior do que o monofásico. O monofásico é importante, é a Copa Júnior São Paulo. Revela os maiores talentos e você vai já mudar de vida ali. Ganhar muito mais do que você ganhava trabalhando menos. Mas que a gente pode chegar a um lugar muito amplo. E às vezes com uma pessoa comum. Quando nós tivemos a mudança da lei das offshore, já houve um movimento muito grande de rever o planejamento tributário. Se o Brasil começar a tributar lucros, o que vai acontecer? Vamos pensar que esse não é uma novidade. Muitos países já tributam lucros. Vai acontecer um movimento importante de revisão do planejamento atual, porque na prática o lucro ele vai ser distribuído de uma forma diferente, entendeu? Então isso nós já até conversamos lá no Estrategista. Vai ser diferente a forma que você vai distribuir o lucro. Mas principalmente no âmbito internacional. Então vai ficar muito forte essa questão de offshore, de fundações, de trust, tudo. Entendeu? Essa arquitetura internacional de planejamento tributário e patrimonial também. É muito difícil essa pauta no Congresso Nacional. Vamos ser bem transparentes. O interesse, ele é conflitante. Muitos empresários são parlamentares e muitos empresários e muitos parlamentares têm um relacionamento forte com a iniciativa privada. Esse tema é muito delicado. O fim dos juros sobre o capital próprio eu vejo que é muito mais acessível do que uma tributação de lucros. Tu tá falando, Marcos, que não vai acontecer? Não estou falando isso. Mas estou dizendo que vai ser muito difícil e eu ousaria dizer que nesse governo não passa, porque se nós pegarmos tributação de offshore, impossibilidade de tomar crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS nas aquisições, subvenção, tributação de subvenção, final de PERSE, entendeu? Só essas poucas aqui já resultam em mais outras que foram sendo restritas, fim da desoneração da folha de pagamento. São tantas mudanças que aumentam a arrecadação que essa não passa esse ano. Te garanto. Próximo governo pode ser que passe. E vai passar quando? Olha só o que eu estou dizendo. Não vai passar a tributação de lucros num governo de centro-esquerda. Vai passar num governo liberal. E eu digo por quê? Porque um governo liberal vai entender que como é que pode ser feito isso de uma maneira que não prejudique as empresas. Vamos dar um exemplo? Trump, quando entrou, o Guedes propôs e com alguns benefícios. Então, se a proposta vir, tributa lucro, não passa. A proposta vai vir, tributa lucro, mas tem uma contrapartida de redução que faça sentido para geração de emprego, para manutenção aí dos investimentos. Então, essa proposta vai passar num governo liberal, que é de alguém que possa vir aí mais adiante. Num governo centro-esquerda eu não vejo porque ela não vai ter aderência e ela vai ser impopular. E se tem uma coisa o pessoal tem medo é de impopularidade. O objetivo central foi ampliar a consciência sobre esse tema. Ele vai ser reiterado, tanto no aspecto tributário geral, mas principalmente também no estrategista. Nós vamos olhar com muito carinho isso, sobre esse movimento de reforma tributária internacional, alinhando com a nacional, e que vocês vão estar muito à frente de todo e qualquer tributarista. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir essa live, compartilhar o link dela com outras pessoas. Fazendo isso nós ajudamos a dar relevância para esse conteúdo. Spotify, LinkedIn, Instagram. Legal, meus queridos? Muito obrigado.